Bom, esse artigo é em conjunto com o Wagner Gallianoni, do Banco Central, e do Guilherme Kira, que é meu aluno, foi, aliás, meu aluno de doutorado, e esse paper é o primeiro paper da tese dele. E, na verdade, estou até usando as transparências do Kira na apresentação da tese. Bom, como vocês podem ver, é um modelo de Rational Inattention, que é uma... vou explicar melhor do que é, mas é uma área muito promissora em macroeconomia, em finanças, em outras áreas ligadas à equação de apressamento dos ativos. A gente vai resolver um problema dinâmico e a gente vai resolver também esse problema em frequências mistas, né? Então, bom, eu vou falar mais sobre o que é. Bom, como eu disse, né, a Rational Inattention é uma forma de você justificar por que as pessoas não atualizam sempre seu conjunto de informação quando formam expectativas. E, obviamente, expectativas racionais assumem, né, que você tem informação plena de tudo que está acontecendo na economia o tempo todo, mas é óbvio que isso tem custo, tem benefício. Então, a literatura de Rational Inattention, ela faz exatamente isso, ela tenta justificar por que as pessoas respondem devagar, não atualizam tanto suas informações, e isso aí gera algum tipo de inércia, né, na formação das expectativas, gera, do ponto de vista de macro, um trade-off entre inflação e output gap no curto prazo, gera também algum atraso de atualização de informação em finanças, que tem a ver com trading, enfim, por isso tem aplicações em várias áreas onde você tem formação de expectativas, isso é importante. Tem também na formação de preço dos agentes, do ponto de vista micro e do ponto de vista macro. Isso acaba gerando, então, esse trade-off entre inflação e output gap, não é isso? O nosso foco hoje aqui vai ser no nowcasting de inflação. Eu já tenho um artigo sobre Rational Inattention com Wagner e a Rafaela Giacomini e a Vasiliki Screta, e está saindo agora, está no Journal of Econometrics, está saindo esse ano. Esse artigo, na verdade, ele já propõe o uso de Rational Inattention ao problema dos agentes prestarem atenção e formarem suas expectativas sobre inflação. O problema que a gente resolveu é um problema mais simples nesse artigo anterior, é um problema onde a nossa solução, na verdade, a nossa solução dinâmica é uma sequência de soluções estáticas. E, obviamente, do ponto de vista dinâmico, de programação dinâmica, isso não é ótimo. Mas foi um problema que a gente conseguiu resolver naquele ponto, e esse paper aqui com o Kira e o Wagner, ele tenta generalizar os resultados que a gente teve lá, gerando, então, uma solução 100% dinâmica para o problema. Então, é desse ponto de vista que a gente avança com relação ao nosso problema anterior. Vale a pena mencionar também que já existe solução dinâmica anteriormente feita, usando um approach do Kalman Filter, que foi feito pelo Makoviak, o Mateka e o Widerholt, que é um paper do JET de 2018. Infelizmente, eles têm uma igualdade entre a frequência que as observações são amostradas e as decisões dos agentes. Então, no caso da inflação, por exemplo, a inflação é amostrada em bases mensais e os agentes têm que decidir todos os meses, não é isso? Qual a formação de expectativas que eles têm em relação à inflação. Agora, é óbvio que, do ponto de vista prático, os agentes no meio macro, no meio de finanças e em outros meios micro também, têm que tomar decisões muito mais frequentes do que a frequência mensal, tá certo? Então, isso gera naturalmente... E aqui a gente vai resolver o problema diariamente, levando isso em conta que tem uma solução, que a amostragem é apenas mensal. Então, na verdade, você vai ter um problema de frequência mista naturalmente aparecendo,
e a estimação vai ser feita usando o método simulado dos momentos, e a gente vai fazer alguns exercícios contrafactuais. Acho que eu não preciso vender para vocês a ideia que o Survey de Focus, né, do Banco Central do Brasil, é um survey de nível global, tá certo? World class. E porque ele tem, hoje em dia, aproximadamente 300 pessoas têm o poder de postar as suas previsões sobre a inflação e outras variáveis. Ele tem frequência diária, ao contrário de vários outros surveys que são, na melhor das hipóteses, mensais também. E eles têm uma quantidade enorme de variáveis que são seguidas. E, além disso, eles têm uma característica muito importante do ponto de vista da inflação, que é um concurso, né? O concurso do Top 5. E esse concurso funciona, é bem interessante. Esse gráfico aqui mostra exatamente como funciona o contest. Se vocês olharem aqui o meu cursor, existe um dia, que é um dia antes, dentro do mês, tá certo? Que é um dia antes da divulgação do IPCA 15, que é o data critical date, se vocês quiserem, o contest day também. Nesse dia aqui, o Banco Central coleta as expectativas de inflação, de nowcast de inflação para aquele mês, tá certo? E aí ele compara depois com o realizado e faz estatísticas de acurácia. E aí ele gera um top 5 ranking, né, dos melhores previsores. Então, obviamente, isso é muito interessante do ponto de vista do mercado. Vocês notem que tem um aumento de aproximadamente 10% das pessoas fazendo update nos dias, mas no Contest Day sobe para 40%, 4 vezes mais. E aqui está o erro quadrático médio de previsão também. Vocês notem que isso aqui é de menos 5 dias do Critical Day até mais 5 dias do Critical Day. Então, uma janela ao todo de 11 dias, incluindo o Critical Day, né? Então, vocês notam aqui que o erro quadrático médio também está decaindo, mas ele tem uma queda abrupta aqui. E o que a gente vai tentar explicar é exatamente essa queda usando as técnicas de Rational Inattention, não é isso? Que é baseado, no fim das contas, na análise custo-benefício. E, obviamente, que o benefício de estar bem atualizado aqui é muito alto, tá certo? Exatamente por causa do contest e do Top 5 Ranking. Se vocês olharem também, no dia do IPCA 15, que é uma variável-chave importantíssima, te dá aproximadamente metade da inflação do mês para o nowcast, você não vê esses movimentos. E se você olhar também o dia dos minutes do Copom ser divulgado, você também não vê nenhum movimento desse tipo. Então, claramente, o contest é muito importante. Bom, a inflação mensal, na verdade, ela é uma soma das inflações diárias, se você medir isso pela primeira diferença do log do preço. É uma conta exata, tá certo? E a gente tem uma relação entre os modelos mensais e os modelos diários, né? Isso tem a ver com a literatura de agregação no tempo de séries temporais. Então, a gente pegou o nosso melhor modelo do ponto de vista mensal, que é um ARMON 1 estacionário, e a gente tem uma equivalência do ponto de vista diário, e o modelo que gera esse ARMON 1, do ponto de vista dessa agregação no tempo, é exatamente um AR1, isso vem de vários artigos, mas em particular a gente usou a técnica do anemia e VU, anemia. Bom, uma coisa importante também é que existe uma relação entre os parâmetros do ARMON 1 e do AR1. Apesar do AR1 ser estacionário, o ARMON 1 ser estacionário, o AR1 também vai ser, só que o coeficiente autorregressivo e a persistência é muito mais alta, como vocês podem ver aqui, 0,96, tá certo? Depois a gente vai voltar a esse estimador aí, que é o estimador do FI, que é a persistência de autocorrelação de primeira ordem, em bases diárias. Bom, como eu disse para vocês, o Markov e aqui outros, eles resolveram o problema de Rational Inattention do ponto de vista dinâmico, só que não trataram o problema do ponto de vista de frequência mista, né? Que é exatamente a nossa contribuição em relação a ele, e em relação ao paper anterior nosso, do Journal of Econometrics, o que a gente está fazendo é dinamizando a solução, tá certo?
Não sei se existe essa palavra em português. Agora, eu vou passar rapidamente pelo modelo do Makowiak e outros. Então, aqui, eu vou dar um exemplo, tá? Na verdade, eles trataram o processo ARMA, eu vou dar o exemplo do ARP, porque é um pouco mais simples. Você tem um ARP para o processo de inflação, não é isso? Você tem os sinais que o agente usa, né, para decidir se presta atenção ou não presta. Você tem um ruído, e o ruído, o que essencialmente o agente vai fazer é tentar reduzir a variância desse ruído aqui, não é isso? Prestando mais atenção e aumentando as variáveis no sinal. Eles puseram, então, a representação do estado de espaços, né, do sistema dinâmico. Como vocês podem ver, um RP, está aqui a fórmula padrão, e H são as ações que ele vai ter, ou seja, os coeficientes e o peso que ele está dando para cada um das variáveis de estado aqui, que no caso é o passado da inflação. H é a entropia, então você tem a entropia usando informação até T-1 e a entropia usando informação até T. É claro que aqui tem mais informação do que aqui, então isso aqui te dá um ganho de entropia. Esse ganho ele é limitado pela atenção que você pode prestar. É aqui que entra a ideia de rational inattention, nessa restrição. Tem a fórmula do ganho de entropia aqui, você pode escrever, no caso da distribuição multivariada normal, você pode escrever isso como sendo uma razão de determinantes dessas matrizes de variância-covariância. Isso pode ser escrito fazendo o update no filtro de Kalman, e você tem uma equivalência, isso aqui é no dia a dia, não é isso? Filtrado, mas você pode ter também o Steady State Kalman Filter, né? Que são os limites dessas matrizes aqui, quando o texto vai para infinito. Então, essa aqui é a correspondência no limite, e é exatamente isso aqui que vai ser usado no problema do Makowiak e outros. Essa minimização aqui, que aparentemente é uma coisa muito sem sentido, na verdade, isso aqui são as restrições que eu já mostrei para vocês, que vêm das relações do filtro de Kalman no limite, não é isso? Do steady state. Você pode mostrar que, na verdade, esse produto de matrizes aqui nada mais é do que uma versão de long run variance, não é isso? Do erro quadrático médio de previsão, tá certo? Quando você usa informação e faz update de informação. Então, está aqui a relação entre as duas coisas, tá certo? E agora eu vou voltar lá para a apresentação, que vai ficar mais claro que, na verdade, o problema de minimização que a gente está resolvendo é um problema de custo-benefício. Você tem uma função de custo, esse pedaço aqui é o erro quadrático médio de previsão, isso aqui é o quanto você... É um benefício, né, de redução do erro quadrático médio, isso aqui é o custo de prestar atenção multiplicado pela quantidade de atenção. Então, está aqui o problema, o problema proposto, né? É um problema quadrático, como vocês podem ver, as restrições são lineares, e aí você vai ter, então, uma solução ótima usando o filtro de Kalman, tá certo? O que a gente está fazendo além que as pessoas fizeram antes? A gente tem o mesmo esquema, tem o R1 aqui imposto na representação do estado de espaços do Xi, e, adicionalmente, a gente vai impor uma restrição de agregação. A gente vai falar que tem a ver com essa equação aqui, que a inflação diária que a gente vai estimar usando o filtro de Kalman tem que somar exatamente igual à inflação mensal, e isso aqui está imposto nessa outra equação, que não é equação de estados, isso aqui são os estados, tá certo? Bom, passando para o nosso problema de estimação, você tem 85 previsores em média ao longo da nossa amostra, é um painel. A gente vai fazer 3 dias em torno da data crítica, a nossa análise. Você vai ter um draw ID com distribuição exponencial, com média Mi, e
esse problema vai ser resolvido numericamente, e é bastante complexo de ser resolvido e demorou bastante tempo. A gente vai fazer o match dos momentos. A probabilidade de... como você tem distribuição ID, esses caras aqui têm sempre a mesma probabilidade no cross-section, né? E a gente vai comparar a probabilidade de mudar do modelo com os dados e também vai calcular o erro quadrático médio, tá certo? Dentre os agentes no cross-section e vai comparar modelo e dados. E isso aí vão te dar os parâmetros estruturais, tá certo? Que são aquelas médias das distribuições. E aí você tem heterogeneidade, apesar da heterogeneidade está limitada, de certa forma, pela hipótese de ID. Mas a gente testou, de fato, no paper anterior e ID parece uma boa hipótese, tá certo? Vamos diretamente para os estimadores. Como vocês podem ver, estão aqui os dados, né? Menos 3 dias, 2 dias, menos 1. A data crítica é aqui. Isso aqui é a proporção dos updaters, né? Que a gente está tentando fazer um matching. Como vocês podem ver, um matching de modelo e dados é quase perfeito, tá certo? Obviamente que nossos parâmetros, então, têm a ver com a razão benefício-custo, tá certo? E a razão benefício-custo que a gente está encontrando na data crítica é bem superior, pelo menos a média dela, né, bem superior à das outras distribuições nos outros dias, como vocês podem ver, batendo com a nossa intuição, né? Porque o benefício aqui é altíssimo, né? As pessoas vão entrar no contest, querem ganhar o Top 5 Forecasters, então tem o benefício de entrar, se atualizarem naquele dia. Então, a atualização é feita exatamente por isso, e isso é que dá a diferença. Está aqui o erro quadrático médio, aquele mesmo gráfico que a gente viu, só que limitado com menos 3 e mais 3 dias também. O fit está muito bom e o teste de hipótese de admissibilidade do modelo está aqui, de especificação, se vocês quiserem, que é o teste de sobreidentificação do Hansen. E o p-valor está aqui, então o modelo passa no teste de sobreidentificação. A gente fez um match muito bom da autocorrelação serial de primeira ordem, como vocês podem ver. Não sei se vocês lembram aquele parâmetro que a gente fez o backout dele usando os dados mensais, te dava alguma coisa como 0,96, e aqui a gente estimou como 0,955, quer dizer, aproximadamente 0,96 também. O matching da variância do erro já não está tão bom, mas... Aqui a gente vai fazer alguns exemplos, né, de contrafactuais de interesse, né, do ponto de vista do Banco Central, claramente. Uma pergunta que o Banco Central pode se fazer, que é bem interessante, será que a data crítica, na data que ela que é um dia antes do IPCA 15, é uma data, do ponto de vista do Banco Central, ótima, né? Porque o Banco Central ele quer usar o tempo todo a informação dos agentes, não é isso? E quer usar todos os dias também. Ele não quer usar só na data crítica, ele não quer só ter um dia para poder usar a informação dos agentes para usar essa informação para prever a inflação do mês, fazer política monetária. O Banco Central claramente que ao longo do tempo, né, um tempo contínuo quase, ter essa expectativa e poder usar os dados. Então, o que a gente fez? A gente fez uma média ao longo do mês segundo a hipótese, né, que a data crítica fosse uma data diferente da data que ela em cada dia útil do mês, tá certo? E aí comparou essas médias ao longo do mês, né, e ver qual delas é a menor. E aí, acho que isso aqui está atrapalhando um pouco, vou botar aqui em cima. E aí, como vocês podem ver aqui, na verdade, o menor erro quadrático médio, na verdade, é 4 dias antes, em vez de um dia antes, não é isso? Então, na verdade, o Banco Central tem benefício em antecipar a data crítica e não mantê-la na data que ela é hoje. Bom, essa é uma informação importante do Banco Central. Será que vale a pena ter contra não ter? E claramente vale a pena. Está aqui a simulação contrafactual, né? Se a gente não tivesse a data crítica, a linha amarela, né, seria a linha do erro quadrático médio. 5 minutos. Obrigado.
seria a linha do erro quadrático médio é, que a gente ia ter. Mas a linha azul é a linha que, de fato, nós temos. Então, vocês podem ver que elas vêm iguais até a data crítica, até, aliás, 2 dias antes, depois ela desce, tá certo? Então, ter o contest claramente é melhor do que não ter, e também isso tem a ver com o aumento da proporção de updates, né? Esses dois fatos estão ligados, porque quando as pessoas atualizam as suas informações dentro do sistema, observa-se também a queda do erro quadrático médio, tá certo? As duas coisas estão ligadas, não é isso? Mostrar um pouco mais de simulações interessantes, contrafactuais aqui. O que a gente vai fazer aqui é ter, então, em vez de ter uma média de distribuição para cada dia, a gente vai ter para antes da data crítica, depois e na data crítica, tá certo? Então, isso aqui é um modelo diferente do outro, um modelo restrito. O modelo anterior ele tinha uma simulação para cada data, tá certo? Aqui agora não, a gente vai ter os 3 dias antes, 3 dias depois, e vai mudar, é isso que vai mudar, não vai reduzir o número de parâmetros, tá certo? E aí, se você fizer o estimador, você ainda passa aqui no teste J, o match não fica tão bom como vocês estão vendo aqui, dados e modelos se afastam um pouco, tanto do updaters quanto o erro quadrático médio, da média deles, mas ainda tem um resultado interessante, né, que você tem maior benefício-custo na data crítica, claramente. O match também da autocorrelação de primeira ordem também está bastante bom, não está muito diferente do anterior. E a gente também pode quantificar, né, nesse caso, quanto é que, usando esse modelo, né, qual que seria o valor enfim, da data crítica, não é isso? Para a redução do erro quadrático médio, melhor, isso aqui é na atenção, não é? Desculpa. Isso aqui é na atenção, vocês notem que tem um aumento com a parte amarela é com a data crítica, você tem um aumento em todos os dias, né, na nossa análise, em relação ao que você teria. Só para concluir, então, a gente propôs um modelo dinâmico de Rational Inattention. A gente avançou em relação ao nosso paper anterior, que era um modelo, uma sequência de soluções estáticas, agora a gente tem a solução dinâmica plena. A gente também avançou em relação ao artigo do Makoviak e outros, porque nós fizemos uma coisa que tem a ver com o dia a dia das pessoas no mercado, que é ter que fazer previsões sequenciais, ou quase em tempo contínuo. A gente não tem tempo contínuo, a gente tem dados diários, então a gente é obrigado a usar dados diários. E aí a gente resolveu o problema de Rational Inattention com o problema de interpolação acoplado dentro dele. Então, foi um avanço também em relação à literatura anterior de Rational Inattention. O problema fica bem mais complicado, porque agora a gente tem frequência diária, aumenta bastante o número de observações, e a gente impõe uma restrição que a soma das inflações diárias tem que bater com a mensal, tá certo? Todas as simulações feitas em método simulado dos momentos com o approach acoplado das equações de estado, tá certo? Então, foi bastante intensivo computacionalmente, mas a gente acha que é um avanço interessante dentro dessa literatura e também mostra que é uma coisa importante, a literatura, do ponto de vista teórico, ela está mais avançada do que a literatura empírica. E esse paper, eu acho, de alguma maneira, tenta diminuir um pouco o gap, ou a distância, né, entre a literatura teórica e a literatura empírica, usando técnicas padrão de econometria. É isso. Se eu entendo bem, eu ainda tenho alguns minutos aí para perguntas. Isso, se alguém tiver perguntas, pode ficar à vontade. Tá, ok. Obrigada, viu, João? Daniel.
Ok, tá todo mundo conseguindo me ouvir? Sim. Tá bom. Então, Daniel, tu também tem 25 minutos, e aí eu vou te avisar quando tiver faltando 5 minutos, certo? Tá ótimo, obrigado, Fernanda. Uhum. Vamos lá. Eu vou falar do que é um pedaço, minha tese de mestrado, a Theory-Based Data-Driven Selection for the Regularization Parameter for the Lasso. Quem me orientou foi o Marcelo Medeiros. Então, eu vou começar falando o que é o laço, que é uma coisa que bastante gente acho que já sabe, mas é sempre bom lembrar. A ideia do laço é resolver o problema usual de mínimos quadrados com uma penalização que usa a norma L1. Então, o que tem aqui é o valor absoluto dos coeficientes. Por que a gente gosta do valor absoluto dos coeficientes? Porque com isso sugere esparsidade. Alguns coeficientes, escolhendo esse lambda da maneira correta, alguns desses coeficientes são zero. Esse lambda aqui tem um papel fundamental nessa história, que é o parâmetro de regularização. Lambda zero devolve o nosso problema para o problema de mínimos quadrados. Lambda infinito implica que nenhum parâmetro vai entrar no problema. Então, isso permite, por exemplo, a gente lidar com modelos que têm mais parâmetros do que observações. Relacionado a isso, o Zhu, em 2006, fez uma pequena alteração que é muito importante no estimador, que é adicionar pesos nessa penalização, esses pesos aqui da BP. O que a gente ganha com isso é que, com os pesos certos, o problema de selecionar o modelo correto fica muito mais fácil. Então, você pode, no modelo que alguns coeficientes são zeros, teoricamente, você pode escolher o parâmetro de regularização sobre algumas condições para o modelo só ter os coeficientes que são diferentes de zero. O desafio disso é escolher o parâmetro de regularização. Ele tem muitas maneiras de selecionar o parâmetro de regularização, é uma literatura grande e que está sendo publicada ainda. Alguns papers do Chernouzukov com Belloni e muitas outras pessoas trabalhando em outras áreas que não sequer são econometria, e não tem nenhum método para selecionar o parâmetro de regularização que domina todos os outros. O que a gente faz aqui é sugerir uma outra maneira de selecionar o parâmetro, que é baseado nesse paper do Bickel com coautores de 2009, que é um paper muito conhecido nessa literatura, em que eles sugerem que, sob certas hipóteses, você colocar o parâmetro de regularização igual a 2 vezes o desvio padrão do erro e a raiz quadrada de 2 vezes o log do número de variáveis do modelo dividido pelo tamanho da amostra é um bom parâmetro de regularização. Essa proposta não é factível porque você precisa conhecer o desvio padrão do erro, que a gente não sabe. Mas a ideia aqui é muito simples. Toda vez que você for estimar o laço, você tem que dizer qual é o parâmetro de regularização. Então, você começa com um chute para o seu desvio padrão. Você estima o laço com esse valor do parâmetro de regularização, que tem o seu chute. O laço vai te devolver os coeficientes. Dos coeficientes, você obtém os resíduos. Você calcula a variância, o desvio padrão dos resíduos, e você pluga isso como um estimador de desvio padrão do erro. E você itera isso e, se convergir, você espera que converja para um lugar que seja próximo ao desvio padrão do erro. Obviamente, isso são duas perguntas fundamentais. Primeiro, se o algoritmo sequer converge, ele pode simplesmente fazer alguma coisa maluca e nunca convergir. E se convergir, converge para o lugar certo que a gente esperaria, ou seja, próximo do valor do desvio padrão. E isso pode funcionar muito mal por algum outro motivo que a gente não pensou. Então, é importante a gente saber também quais são as características desse estimador.
Eu vou precisar de muitas hipóteses para fazer isso, que são hipóteses bastante padrões nessa literatura. Eu vou representar a diferença entre o vetor do verdadeiro de parâmetros e o vetor o vetor estimado dos parâmetros por delta chapéu. Esse beta zero é o vetor verdadeiro. E eu vou dizer que beta zero subscrito S são os vetores, são os coeficientes que são diferentes de zero, e beta zero subscrito complemento de S são os vetores cujo valor verdadeiro são zero, tá? Então, a gente vai supor que o modelo é linear dos parâmetros, então isso permite que x tenha potências, outras funções das variáveis bases, que seria um dicionário a partir das variáveis base. Eu vou supor que a cardinalidade do vetor verdadeiro de parâmetros é igual a S, que é potencialmente menor do que o número de parâmetros, o número de variáveis no modelo, significando que o modelo é esparso, então só algumas variáveis são relevantes. Assim, eu poderia ter um modelo que todas as variáveis são relevantes, mas se P cresce junto com N, ou P é maior do que o número de observações, isso já é um problema de conseguir sequer estimar o modelo. Então, em geral, a gente vai assumir que S é menor do que P. Eu vou assumir que X não é aleatório, isso é só para facilitar na parte de teoria, e as simulações são todas feitas sem essa hipótese, é só porque dificulta um pouquinho a teoria, e como eu tenho pouco tempo, eu não vou entrar muito na teoria, infelizmente. O erro é ID subgaussiano, então qualquer erro que tenha caudas que caem tão rápida quanto a cauda gaussiana funciona, e nas simulações isso vai ser tudo gaussiano, é uma coisa super padrão. Tem essa hipótese aqui, que é uma hipótese muito comum na literatura, muito específica, que diz, basicamente coloca uma restrição sobre a curvatura mínima que você tem no problema, e depende dessa condição aqui, que é basicamente dizer, restringe onde as diferenças dos erros, a diferença do erro do estimador das variáveis irrelevantes comparado com as variáveis relevantes, isso é sempre satisfeito pelo laço, isso é uma coisa fácil de mostrar. E quando a gente usar o laço adaptativo, que é aquele laço que tem os pesos, eu vou supor que os pesos são dessa forma aqui, então é o inverso de 1 dividido por raiz de n, mais o módulo de um estimador do coeficiente, em que eu assumo que o estimador é consistente. Então, essa é uma hipótese super fraca. Outros trabalhos, inclusive do Medeiros, colocam hipóteses mais fortes. E então, teoricamente, se o seu modelo não é sequer de alta dimensão, você poderia até usar beta chapéu usando beta OL de mínimos quadrados. Então, deixa eu começar discutindo a convergência. Eu vou mostrar primeiro uma simulação e depois falar um pouquinho da teoria. Então, nessa simulação aqui, a gente tem 100 observações, 50 variáveis e 10 variáveis relevantes. E aqui eu tenho o Adalaço. O Adalaço, em que em todas as etapas eu mudo o peso usando a última estimativa do Adalaço. E o laço, que é o caso sem nenhum peso. A variância verdadeira é 1. Então, fica claro aqui, e isso é verdade em outras simulações também, é que o laço converge para algum lugar, porque isso aqui não está indo para infinito ou zero, mas ele não está muito perto do que a gente sabe que é a variância verdadeira. O Adalaço é um pouco melhor, e o Adalaço que você muda os pesos toda vez que você estima o modelo de novo é muito bom. Ele chega muito perto do valor verdadeiro. Ele está basicamente em cima do valor verdadeiro, e alguns caras estão perdidos aqui em cima. Mas o laço não tem uma convergência tão boa, e o Adalaço é uma convergência um pouco melhor que o laço. Então, isso sugere para a gente que, na teoria, a gente vai conseguir mostrar que o Adalaço provavelmente tem condições melhores de convergência do que o laço. E que provavelmente o algoritmo converge muitas vezes, mas não é fácil garantir que o algoritmo vai convergir para o lugar certo.
Então, para considerar a convergência para o laço e para o lado a laço, eu vou considerar essa função aqui, que esse cara aqui que está dentro da norma é basicamente o desvio do resíduo. Beta lambda é exatamente o estimador obtido pelo laço, então estou dizendo que é uma função de lambda, que é o parâmetro de regularização. E isso aqui é aquela parte fixa, que são 2 vezes log de número de variáveis, e aí tem um dividido por n aqui, porque tinha dividido por raiz de n aqui, e dividido por raiz de n para virar um desvio padrão. Então, mostrar a convergência do algoritmo é mostrar que essa função aqui tem um ponto fixo, de preferência um ponto fixo em que beta lambda é igual a beta zero, que é o vetor verdadeiro. A gente vai mostrar algumas propriedades dessa função, que são bastante simples, e mostrar que sobre essas propriedades a gente tem pelo menos um ponto fixo. E essas propriedades vão depender, obviamente, do vetor estimado de betas, que é a única coisa que muda entre 2 iterações. Essas outras partes ficam fixas. Eu estou sendo um pouco mais geral do que eu estava sendo antes, em que aqui eu estava usando 2 lá em cima e aqui eu estou usando lá. Então, há uma constante que vai depender de certas coisas teóricas e, dependendo do caso, você pode aumentar ou você pode diminuir, e isso facilita a sua vida. Eu não vou entrar muito por esse fio, porque não vai dar tempo, mas a gente discute um pouco isso na tese. Então, falando sobre essa função, a primeira coisa a notar é que ela é limitada, porque é uma norma. Normas são limitadas por baixo por zero. Em compensação, se eu tiver um vetor estimado em que todas as entradas são estimadas como zero, eu vou ter a norma de y. Então, o que eu vou ter é basicamente o desvio padrão de y. Então, isso é o maior que esse valor vai alcançar. Então, lambda vai ser, no máximo, desvio padrão de y vezes a 2 log, raiz de 2 log p, dividido por n, e no mínimo zero. Outra coisa importante é que é monotônico, e aqui o argumento é um pouco mais complicado, mas não muito, em que a gente supõe que você tem, entre 2 passos da iteração, você estima um valor maior para o desvio padrão do que o valor que você estimou no passo anterior. Então, seu próximo parâmetro de regularização vai ser maior. Isso é equivalente a resolver o problema de minimização com uma restrição mais forte. E aí, o mínimo que era possível para a iteração o mínimo que é possível para essa iteração era possível para a iteração anterior, porque o parâmetro de regularização maior é basicamente um coeficiente, um multiplicador de Lagrange maior, então como se você tivesse uma restrição mais apertada, e então você está resolvendo um problema de minimização em que o mínimo anterior, em que o mínimo dessa iteração era factível para o mínimo anterior. E como a função objetiva é exatamente o quadrado do resíduo, você quer minimizar o quadrado do erro, a gente tem exatamente, se você passar a raiz aqui, você vai ter exatamente o que a gente vai plugar no algoritmo. Então, isso garante que na próxima iteração, o desvio padrão do erro do resíduo vai ser maior do que o desvio padrão do resíduo hoje. E a gente pode fazer o mesmo argumento se a primeira está caindo entre 2 iterações, e aí todas as desigualdades invertem. Então, se ele começar subindo, ele vai sempre subir, o parâmetro de regularização vai sempre crescer, e se ele começar caindo, o parâmetro de regularização vai sempre diminuir. Mas 2 coisas técnicas aqui é que, bom, a gente discutiu que esse valor aqui é sempre menor do que a norma, isso aqui dividido por raiz de n, desculpa, é sempre menor do que a norma
de y dividido por raiz de n. Então, se eu plugar esse cara aqui, na próxima iteração, a pior coisa que pode acontecer é nenhuma outra variável entrar e esses dois caras vão ser iguais. Se alguma variável entrar, aí esse cara aqui vai ser menor do que a norma de y, e é isso, o próximo valor é menor. E se eu tenho um parâmetro de regularização zero, então a pior coisa que pode acontecer, meu modelo tem mais variável do que observação, e todos o laço vai tentar botar o máximo de variáveis possível, e aí você vai fazer um overfit, você vai ter resíduo zero, ou um desvio padrão zero. Você vai usar todos os graus de liberdade no modelo. Sobre essas condições, a gente pode aplicar esse teorema do Tarski-Kantorovich, que diz basicamente que não só existe um ponto fixo, mas mais importante, se você fizer o que a gente faz, de repetidamente aplicar o algoritmo, você vai alcançar o ponto fixo. O importante é que o teorema diz para a gente que existe um ponto fixo máximo, um ponto fixo mínimo. O ponto fixo mínimo você atinge se você começa em zero, e o ponto fixo máximo você atinge se você começa pelo maior valor possível, y, que seria o padrão de y. Se os dois pontos fixos forem iguais, então é o único ponto fixo. Mas, em compensação, o teorema não diz para a gente quem é o ponto fixo. Então, eu estou dizendo, basicamente, o algoritmo converge, mas converge talvez não para o lugar que a gente espere. E é exatamente o que a simulação mostra no caso do laço. Na média, ele estava convergindo para 2,5, enquanto a variância de o padrão verdadeiro da simulação era 1. Então, sim, faz todo sentido, e é uma péssima notícia para o algoritmo, que você vai convergir e vai chegar no lugar que não é o lugar certo. Compensação, a teoria do laço impõe certas restrições sobre condições mínimas no parâmetro de regularização. Ele impõe certas restrições de quão longe o resíduo do laço vai estar do erro verdadeiro, através dessa desigualdade aqui. E está dizendo basicamente, isso não é verdade para qualquer lambda, tem algumas condições mínimas sobre o lambda em que isso é verdade. Isso basicamente depende desse kappa, que advém justamente daquela condição de alto valor restrito, e de S, que é um número de parâmetros relevantes do modelo. Então, estou dizendo que quanto mais parâmetros relevantes do modelo, mais solta vai ser essa desigualdade, vai ser mais frouxa. E do parâmetro de regularização. Desculpa, gente. Dá só um minuto. Uma coisa. Desculpa, gente. Só um minuto. Tem um problema aqui. Desculpa. Deixa eu só recapitular aqui, desculpa. Então, isso impõe condições mínimas sobre a diferença entre o resíduo e o erro. Se a gente plugar o parâmetro de regularização aqui, a gente vai obter essa diferença, que depende basicamente de uma coisa que está fixa, que é o número de variáveis relevantes, o número de variáveis que você tem no problema, tamanho da amostra, e kappa, que depende da condição de alto valor restrito. E do que foi o seu
chute de desvio padrão passado. Então, isso basicamente está dizendo para a gente que, em algum sentido, esse que não está muito preciso é que esses dois caras aqui não vão estar muito longe um do outro. E que isso depende, obviamente, do chute inicial, porque você sempre pode, fazendo algumas contas aqui, você pode plugar o valor anterior, que é o valor inicial do seu chute, e então o chute inicial melhor garante que você vai estar provavelmente mais perto do valor verdadeiro do resíduo. Então, para o Adalaço, a prova anterior continua funcionando se os pesos são fixos, então aquele caso em que o peso muda a cada iteração é um pouco mais complicado, porque é mais difícil garantir. 5 minutos. Tá, obrigado. A condição de ser monotônico. E o que acontece é que quando você põe o laço adaptativo, a condição de alto valor restrito muda, porque ele passa aqui, esse lado direito, passa a depender do inverso dos pesos que você está dando. E aí passa a ter uma nova constante aqui, que é o kappa, mas é o kappa-w, porque ele depende desse sujeito aqui, que é um pouco diferente. Então, a ideia é que, com pesos bem escolhidos, você consegue melhorar a sua situação nesse problema. E aí aquela desigualdade do slide anterior passa a ser kappa-w, vai aparecer um kappa-w aqui, que com um pouco de sorte é maior do que a desigualdade, que é um pouco de sorte maior do que o kappa, e aí você tem uma desigualdade mais restrita para o problema. Só para dar um exemplo de como isso pode ser verdade, assuma que a matriz de variância do problema é a identidade. Então, nesse caso, kappa é 1, porque não tem esse cara aqui é como se tivesse pesos todos iguais a 1, e aí é óbvio que essa restrição aqui vai valer com kappa, essa desigualdade vai valer com uma igualdade com kappa igual a 1. Compensação, quando você tem kappa-w, vai depender do quadrado da inversa dos pesos. E uma desigualdade muito frouxa para isso é usar o máximo do peso, do inverso do quadrado do peso. Então, se você tem, por acaso, um peso que é muito grande, isso reduz bastante o seu kappa-w. Tem que tomar um certo cuidado aqui, porque alguém pode se sentir muito tentado a botar pesos muito pequenos e, no processo, gerar uma ótima situação para isso aqui. Mas tem outras forças aqui jogando que a gente não conseguiu mapear totalmente, em que é importante você deixar, mas que existe outros trabalhos na literatura sobre isso, em que é importante você botar pesos grandes para as variáveis que são irrelevantes. Então, se você adicionar uma variável irrelevante, você vai consumir muito da sua restrição, e das variáveis relevantes, você quer botar pesos pequenos. Então, tem duas forças aqui se equilibrando, que em compensação, aqui sugere um peso muito grande, mas, em geral, você quer um peso muito... você quer equilibrar essa situação dos pesos. Então, eu tenho algumas simulações em que mostram como funciona. Tudo é gaussiano, x é fixo, não é fixo, sigma ao quadrado da variância do erro. Eu vou mostrar só só duas por causa do tempo. Então, o que a gente tem aqui é um caso em que tem 100 variáveis, 100 observações, 50 variáveis, 20 variáveis relevantes, e elas vão ter coeficiente igual a 1, e sigma ao quadrado, que é a variância do erro, é igual a 3. A gente vai comparar isso com BC, com cross-validation, o nosso método, que eu não tenho nome, então é um novo método, e o HDM, que é um pacote do Chernoskov e do Belloni. Eu
vou focar mais aqui nos modelos certos e fica bem claro que nessa situação aqui, o nosso modelo é bem melhor em selecionar o modelo certo, que são todas as variáveis que deveriam ser excluídas fora, todas as variáveis que deveriam ser incluídas dentro. O segundo melhor é o cross-validation, e ele está bem atrás. Isso é verdade para outros designs. Aqui a gente fica um pouquinho pior do que o cross-validation, mas nessa situação aqui, em que a gente tem 40, a mesma quantidade de variáveis, mas o desvio padrão, a variância do erro é 1, e só tem 10 variáveis relevantes, a gente vai bem melhor do que o cross-validation. Então, isso é verdade para várias simulações. Aqui, nesse outro caso, a gente tem 100 variáveis, 100 observações, então a gente tem n igual a p, 30 variáveis relevantes, e o Bayesian é o segundo melhor, ele só acerta 4% das vezes o modelo certo, o nosso método acerta 32% das vezes. Então, o algoritmo parece funcionar muito bem, especialmente nessas situações em que não é muito esparso, e usar o Adalaço faz a convergência ser mais fácil de ser alcançada, e a gente acredita e tem algumas evidências de que aquele KW é parte da resposta. E as simulações que eu tive que passar um pouco rápido, infelizmente, mostram que o algoritmo é capaz de selecionar modelos em algumas situações em que os outros não são, e são situações muito simples. Então, muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. Alguém tem perguntas? Não, então tá. Opa! Desculpe, eu queria fazer uma pergunta mais filosófica. Quer dizer, tem dois tipos de approach que você pode ter. As pessoas usam muito o laço, né, para fazer previsão, né? E aí, minha pergunta é no seguinte sentido, é mais filosófica. Será que realmente ficar escolhendo variáveis vai ser uma estratégia dominante, principalmente se olhar no futuro, onde a gente vai ter cada vez mais Big Data, mais informação, mais variáveis e mais dados, né? Porque é uma alternativa, quer dizer, como a gente viu, a chance de você escolher mal existe, né? Não trivial. E cada vez com mais observações e mais dados, a gente pode, talvez, ir para um mecanismo que a gente não escolha, né? O que vai nos salvar se a gente não escolher? A lei dos grandes números, no sentido de que você vai poder pegar um número enorme de previsões e combiná-las, né? Desde que elas sejam relativamente não correlacionadas, né? Você vai poder ter a lei dos grandes números valendo, né? E aí, isso é uma estratégia, vamos pensar assim como uma estratégia que não escolhe, quer dizer, você deixa, no final dessas médias todas que a gente vai fazer, elas podem ser médias simples, podem ser ponderadas, a gente pode pensar como fazer pesos, mas eu acho que do ponto de vista de cada vez mais observações, eu tenho minhas dúvidas se vai ser uma estratégia interessante ficar selecionando variáveis. Queria ouvir o que você tem a dizer. Eu concordo plenamente, assim, é uma ótima pergunta no sentido de que você poderia, assim, tangenciando isso, você poderia falar que eu estou assumindo que tem um vetor verdadeiro, e se você tem um modelo mal especificado, isso começa a ficar problemático também. Então, assim, eu acho que isso é uma ótima coisa, porque, de fato, você pode ter muitas variáveis e adicionar uma errada na nossa cabeça não seria, especialmente no contexto de previsão, não é uma coisa fatal. Então, eu acho que aqui, como é uma simulação, em parte, eu quis deixar a barra muito alta, porque estamos num modelo, uma situação muito estilizada, em que é muito simples, é tudo gaussiano, não tem erro em observação, você não tem que fazer, não tem erro correlacionado, é muito simples. Aí é uma barra, você esperaria, e alguns resultados na literatura talvez levassem você a acreditar que é um problema relativamente simples e que métodos como cross-validation iriam muito bem. E isso não é necessariamente verdade. Então, assim, é uma coisa mais é uma simulação, então eu esperaria que eu quero botar a barra alta porque eu estou facilitando a vida ao máximo aqui, porque
por restrições até de eu não vou poder simular todas as situações, mas você também pode pensar que isso, assim, é bom para outros casos que requerem coisas mais simples, e os nossos resultados parecem ir na direção de mostrar que isso é verdade para coisas mais simples, como, por exemplo, garantir que o erro, dado que você tem, se você tivesse um modelo um modelo certo para fazer previsão, que o seu erro vai ser pequeno na previsão. Você poderia pensar, inclusive, que isso é uma coisa do tipo, você quer combinar previsões e jogar as piores fora, e você vai usar o laço para isso. E aí, nesse caso, você quer uma coisa que tenha um sabor mínimo de seleção de modelos, apesar de não ser, você não precisa selecionar exatamente os coeficientes. Então, é uma coisa meio... Na minha resposta são duas coisas, de fato. Uma é que é simulação, então eu quero botar barra alta, porque simulação é um caso muito simples da situação. E outra coisa é que seleção de modelo é uma coisa não pode não ser factível, mas é uma boa métrica para comparar, para você saber como muito provavelmente vão ser as propriedades em outras situações. A gente, na tese, tem um exemplo de fazer double selection, que é uma ideia do Chernyshkov para fazer estimação de efeitos de tratamento, e a gente mostra que funciona bem e que tem um exemplo lá de aborto, que é o exemplo clássico, que a gente mostra que seleciona bem mais variável do que a proposta do Chernyshkov, e ele tem... E o resultado é quase igual. Então, eu acho que, assim, é só... A gente precisava de uma métrica, e eu queria uma métrica que mostre que a gente tem bastante coisa... não é fácil resolver esse problema de seleção de modelos, e mesmo em situações fáceis, certas maneiras como cross-validation, que é muito popular, falham. Eu não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta, mas... Ok. Obrigado aí. Obrigada, Daniel. Obrigada, João. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, a nossa ideia aqui vai ser, esse paper, na verdade, eu estou escrevendo junto com o meu orientador, o professor Márcio Laurini, lá da FED Ribeirão Preto, e a ideia aqui é que a gente vai estimar uma tendência para os dados de Covid, né? Então, bom, todo mundo sabe que a gente está enfrentando uma pandemia, que foi declarada pela OMS em 11 de março, e essa pandemia causada pelo novo coronavírus, todo mundo já sabe disso. Bom, e a pandemia já causou 1.400.000 mortes no mundo todo, segundo o último boletim emitido pela OMS, né? E aí, à medida que essa doença está se propagando, os sistemas de saúde estão colapsando, como a gente pode ver, Itália, Espanha e alguns estados aqui do Brasil. E ainda que a gente esteja bem próximo de uma vacina, né, com a exemplo aí do Reino Unido, que começou a vacinação essa semana, na verdade, a gente ainda não tem um fármaco que ele tem eficácia comprovada, que esteja disponível para todo mundo para lidar com a Covid-19, né? Então, para reduzir a transmissão, algumas medidas foram tomadas, né? Como o distanciamento social, o famoso lockdown, mas para conseguir reduzir essa transmissão e para gerenciar as tomadas de decisão, a gente precisa saber, a gente precisa ter a consciência da real situação do número de pessoas infectadas e como isso está evoluindo, né? Então, dado que a gente precisa ter esse real,
consciência do real número de pessoas infectadas. É claro que existe uma demanda grande pelo diagnóstico, pelos testes de diagnóstico, e a gente está ciente também de que não tem testes disponíveis suficiente, então a gente tem aí uma questão de subnotificação de casos. E aí, junto com essa subnotificação, a gente também tem alguns problemas relacionados aos dados de COVID, né? Primeiro é a questão de um delay que existe entre o início dos sintomas e o diagnóstico, né? E também a forma como o número de mortes é incluído no sistema. Na maioria das vezes as mortes entram, a data da morte entra como a data que ela é incluída no sistema, e não a data exata da morte, né? Então, isso acaba criando um problema um erro de medida, que acaba mudando a estrutura de dependência das séries. Outra questão que também está relacionada a esse delay dos sintomas e da inclusão no sistema é a falta de pessoal disponível para reportar esses casos nos finais de semana, né? O efeito final de semana, que a gente chama. E também algum tipo de instabilidade no sistema, como que ocorreu aí no estado de São Paulo, um tempo atrás, umas semanas atrás. Isso acaba criando uma estrutura de sazonalidade no sistema que faz a contagem dos casos, né, gerando um problema de agregação adicional aí nas séries de tempo. E aí, diante disso, a gente, claro, pode imaginar que não deve ser fácil, não é trivial estimar a tendência para os casos de COVID. Tem aí uma série de métodos para estimação de tendência que vão variar, né, com base na complexibilidade dos métodos. Tem método baseado em modelos, tem métodos de filtragem não paramétrica, tem uma série de papers aí publicados com esse intuito. Mas ainda que tenha uma série de papers, tem pouco entendimento sobre como são os movimentos, como está evoluindo essa tendência no caso do Brasil. E por que o Brasil é um caso especial? Porque aqui a gente tem claramente um alto número de subnotificações e também algumas questões de dados contraditórios aí, por conta dos dados apresentados pelo Ministério da Saúde, e alguns outros problemas políticos, né? Bom, e aí, em resposta a esse problema dos dados, a gente teve algumas iniciativas de coleta de dados a nível municipal, né, para fornecer informações mais acuradas, né? Foi um trabalho que está ocorrendo em paralelo com o governo federal. E, bom, o mais importante de todos é o consórcio de veículos de imprensa, né? Que eles é uma iniciativa que eles trabalham de forma a oferecer esses dados diários, e também em todos os estados, a nível municipal, né? E também a tal da média móvel, né? Todos os dias no jornal a gente vê lá a questão da média móvel, e tem um tipo de threshold que indica se essa média móvel está subindo, como está a evolução dessa tendência, né? Subindo, descendo ou estável. E aí é legal, isso é uma forma de passar para o grande público como está a evolução, mas na verdade, uma ferramenta bastante limitada, né? Porque a gente não consegue, por exemplo, gerar previsões a partir desse tipo de método, porque não tem nenhuma função matemática. E também a questão da extensão da média móvel, ela é determinada ad hoc, né? E aí pode acabar levando um pouco do julgamento humano, né? Problemas desse tipo. Além disso, também esse tipo de método assume que a tendência é linear, o que pode ser bem irrealista. E aí, como alternativa, existe a possibilidade de estimar esses movimentos de long term a partir de decomposição estrutural. Então, a ideia é que a gente consegue decompor a variabilidade temporal observada em termos de tendência, sazonalidade de ciclo,
e isso ajuda a identificar esses movimentos, permite identificar movimentos permanentes, né, e também os movimentos que são transitórios, como ciclo e sazonalidade. Isso tudo na presença de erros de medida, né? Bom, mas aí no nosso caso específico aqui, a gente está lidando com dados de contagem, né? Então, o que a gente está propondo, na verdade, é um método que permite essa decomposição das séries no mundo da contagem de dados, né? Baseado numa distribuição de Poisson. E aí, nesse caso específico, a gente vai usar uma função intensidade com um componente estocástico, né? E aí essa função intensidade ela vai ser decomposta em esses componentes de tendência, ciclo e sazonalidade. E o fato de a gente estar usando uma estrutura hierárquica vai permitir que a gente estime isso através de abordagem bayesiana, né? O que vai permitir incluir uma incerteza associada a esses fatores latentes via o intervalo de credibilidade. Bom, opa, me adiantei. Bom, e aí, a gente também, para incluir a questão do componente espacial nessa metodologia, a gente acabou usando também, incluindo no modelo, né? A gente fez uma generalização e incluiu no modelo um componente espacial, que ele vai ter uma formulação autoregressiva condicional, né? Um modelo CAR, e também variando no tempo, um componente espacial aleatório. E aí o uso desse tipo de informação espacial é bem importante nesse caso de modelos de processos epidêmicos, porque a gente tem a questão do espalhamento no espaço, né? Bom, então, no fim das contas, a contribuição do nosso paper é explorar essa versão bayesiana da decomposição estrutural, combinado com distribuições de contagem, com o objetivo de estimar a tendência de mortes da Covid-19 no Brasil. E aí, só para bem rapidinho, porque eu acho que eu estou me passando no tempo, para deixar claro, a gente fez uma brincadeira aqui, só para deixar claro por que esse tipo de método mais simples, como a média móvel, não consegue estimar a tendência diante desse tipo de problema de contaminação dos dados do COVID, né? Bom, aí o que a gente fez aqui? A gente fez uma replicaçãozinha, uma simulação utilizando Monte Carlo, utilizando um processo epidêmico que é o SEIR, o Susceptible Exposed Infectious Recovered Process. Eu não vou explicar muito detalhadamente, porque eu não tenho tempo aqui, mas a ideia é que a gente vai solucionar esse processo e vai gerar trajetórias para os estágios, né? A pessoa está para os agentes suscetíveis à doença, expostos, infectados, os que se recuperaram ou morreram, tem uma probabilidade. E aí a gente vai conseguir... a ideia é que a gente consiga colocar essa sazonalidade do efeito final de semana nesses dados. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente fez isso para simular aqui? A gente assumiu que cada observação corresponde a um dia da semana com 7 dias, e aí se as mortes ocorrem nos sábados ou domingos, tem uma proporção das mortes que não vão ser contadas no mesmo dia, elas vão ser consideradas só na próxima segunda ou terça-feira. Isso é uma forma de introduzir essa sazonalidade nessa simulação que a gente está fazendo. O modelo é bem simples e não deu para a gente considerar a questão da subnotificação, então, mas serve só para mostrar, aqui está explicando direitinho, serve só para mostrar essa questão da contaminação de estrutura, né? Aqui são algumas hipóteses, e a gente tem 7 dias entre a exposição e a infecção, e 10 dias entre a recuperação ou
exposição, né, entre a recuperação ou a morte, né, e a gente simulou 180 períodos. E aqui a gente calculou as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial, e aí a gente pode ver que o mecanismo de contaminação, ele realmente induz essa questão de dependência temporal, e que essa dependência ela é muito mais complexa do que só um sistema, um padrão de sazonalidade comum, né? Então, de fato, a ideia é que modelos de filtragem simples, né, não vão, como a média móvel de 7 dias, não vão ser suficientes para extrair a tendência nesse componente de séries. E aí, para ilustrar isso, a gente comparou, usando dados reais, a gente comparou alguns métodos, como a média móvel de 7 dias. A gente também utilizou um critério de Akaike para determinar qual seria a extensão melhor, extensão ótima, né, dessa média móvel. Também a gente utilizou o filtro de Hamilton, com uma periodicidade de 7 dias, e também um filtro de Hamilton baseado num modelo linear generalizado, assumindo que os dados seguem um processo de Poisson. E aí a gente fez isso para o estado de São Paulo, para o período utilizando essa base de dados da Brasil.io, para o período de 25 de fevereiro até 22 de agosto. É só para ilustrar, para mostrar. Aqui em vermelho são as mortes, né, observadas, e aqui os 4 tipos de filtragem que a gente fez, né? Então, claramente dá para ver que a gente não consegue extrair, nenhum deles a gente consegue extrair a tendência bem suave, né? E também tem uma outra questão aqui importante de observar, é que o critério de Akaike para a obtenção da média móvel com a extensão ótima deu 8 dias, 8 lags. Então, isso confirma que a gente tem uma estrutura de dependência que é muito mais complexa do que só uma sazonalidade de 7 dias, né? Bom, e aí o que a gente vai fazer agora é tentar, com o nosso modelo, resolver essa questão da estimação da tendência com esses problemas nos dados, né? Bom, a gente vai usar dados também do Brasil.io, de 25 de fevereiro até antes de ontem. A gente atualizou os dados ontem. E esses dados são avaliados, são disponíveis em nível municipal, mas, na verdade, a gente teve que fazer uma agregação, por conta de que só para cidades maiores ele está determinado direitinho, para cidades menores não, então a gente acabou usando, mas bom, vou falar isso mais para frente. E aí, aqui eu coloquei que a gente tem disponível, né, o número de casos e mortes, mas a gente vai avaliar só o número de mortes, porque o número de casos tem um número de notificações muito alto. Bom, e aí como é que a gente vai fazer a nossa metodologia, né? Baseada nessa decomposição estrutural para séries de contagem, a gente vai usar uma distribuição de Poisson, uma estrutura de Poisson, e nessa estrutura a log intensidade ela vai variar no tempo e vai ser dada pela soma dos componentes de tendência, sazonalidade e ciclo. Então, a gente está usando uma estrutura de Poisson com intensidade estocástica. Então, na verdade, o que a gente está usando é um processo de Cox, né? E aí, nesse caso, a tendência, o componente de tendência, ele é formulado usando um random walk de segunda ordem. O componente sazonal, ele é composto por... Deixa eu botar aqui. Ele é composto por um efeito estocástico na ordem, considerando a nossa periodicidade, né, no caso aqui é 7, já que a gente está usando dados diários, e o componente de ciclo ele é baseado numa estrutura de segunda ordem autorregressiva com possíveis raízes complexas, né? Então, aqui é a nossa estrutura do modelo univariado, e aí, com a finalidade de incluir, de fazer a análise espaço-temporal, a gente fez uma generalização desse modelo, incluindo um componente espacial, usando uma versão do modelo condicional autorregressivo com modelo com efeito espacial aleatório, com
estrutura condicional autorregressiva e dependência temporal. Bom, o que foi adicionado desse primeiro modelo aqui, né? A gente incluiu esse offset para controlar a exposição, no caso, a gente vai poder comparar regiões com diferentes números de habitantes. Agora está indexado em I, que indica a região, e esse Xi, ele é o componente espacial, que ele vai adicionar um efeito aleatório para cada região I. E aí, esse efeito aleatório, ele considera tem uma estrutura CAR, né? Então, eu vou considerar a vizinhança J da região I, que é... Desculpa. Região I tem a vizinhança J, tem R, tem J regiões que são vizinhas, e aí essa a região I, ela vai depender da média das regiões vizinhas, né? E tem um parâmetro tal que vai definir essa variância com base no somatório das regiões vizinhas. E aí a gente assume também que esse componente espacial ele varia no tempo, de acordo com esse parâmetro φ. Bom, e aí isso aqui acaba gerando uma estrutura hierárquica bayesiana, que pode ser representada por fatores latentes, né, por modelos latentes gaussianos, e aí isso permite que a gente faça procedimentos de inferência dentro do framework do INLA, né, que eu não vou explicar aqui porque acho que o tempo está curto. Bom, para o modelo univariado, a gente usou uma estrutura de priori de log gama para os componentes de precisão, com esses valores de média variância, para a tendência e os componentes de sazonalidade. Para o componente cíclico, a R2, a gente usou uma priori de complexidade penalizada, né, que é do paper do Rui. E para a primeira e segunda, para as autocorrelações de primeira e segunda ordem, a gente também usou essa priori que penaliza a complexidade, né? Bom, e aí aqui a gente estimou esses resultados para o Brasil todo, que aqui tem a tendência, sazonalidade e ciclo no modelo univariado. Claramente dá para ver aqui, a gente atualizou os dados e aí dá para ver que o modelo conseguiu capturar bem não dá para chamar de segunda onda, porque a gente não chegou a zerar os casos, mas esse novo pico que está ocorrendo agora. Claramente o modelo ficou um pouco ainda, não é totalmente smooth, bom, a gente também avaliou para o estado de São Paulo, segue mais ou menos o mesmo comportamento do Brasil todo. Para o Rio de Janeiro tem um pico aqui bem acelerado, depois uma queda brusca e também voltou a crescer agora, seguindo o comportamento nacional. E aí um caso mais especial aqui é o Amazonas, a região norte em si, ela tem uma taxa de acesso à água potável bem menor do que, por exemplo, em comparação com a região sudeste. Lá, os hospitais que têm estrutura para lidar com a Covid-19, eles ficam todos localizados em Manaus, quer dizer, é um estado gigante, com 62 cidades, onde só uma tem hospitais com condições de lidar com a Covid-19, então isso acabou que o estado foi um dos primeiros a colapsar a saúde, né? E aí dá para ver aqui que o crescimento da tendência deles foi bem mais rápido do que nos outros estados, e depois tem algumas ondas aí com aumento, possivelmente ligado ao fechamento das restrições lá para conter a Covid-19. Chegaram a voltar às aulas, depois interromperam de novo. Então, o nosso modelo consegue capturar isso de forma bem legal. Aqui a gente fez um comparativo para comparar nosso modelo com o filtro de média móvel, né? E aí aqui tem um ponto bem importante para discutir, que é o fato de que a média móvel, na verdade, é uma forma de extrair a
tendência da contagem, uma série de contagem, né? O nosso modelo, na verdade, a gente não está extraindo, a gente está extraindo, na verdade, uma média de uma log intensidade, né? Só que, como o nosso modelo é não linear, a gente não pode simplesmente chegar e passar a transformação, né, exponencial para obter os dados originais, né? Então, o que a gente fez aqui foi comparar a média móvel dos dados em logaritmo, né, com a tendência estimada e mais aqui esse intervalo de credibilidade de 95%. E os dados originais, né? Bom, aqui a gente plotou o fitted e o que foi observado, e o fitted, que é a soma dos componentes de tendência, sazonalidade e ciclo. Dá para ver que ajustou bem aqui direitinho. Bom, e aqui a gente fez... a ideia é avaliar se o número de casos confirmados e mortes, eles andam juntos, eles têm uma tendência comum. Então, a gente fez um modelo com duas especificações, onde a gente compara se essas tendências elas têm algum tipo de combinação linear, e aí, através do componente, o critério de informação, a gente consegue ver que não, que esses componentes essas tendências de casos confirmados e mortes, elas não têm uma tendência como uma combinação linear, e isso pode ser explicado por alguns motivos. Primeiro que bem no início da pandemia, a orientação do Ministério da Saúde era testar só os casos extremamente graves, então isso mudou ao longo do tempo, agora a gente já tem mais testes disponíveis, então a tendência é que realmente o número de casos confirmados e mortes eles não andem juntos, não tenham mudado no tempo. E a outra questão também é o aprendizado dos profissionais da saúde, né? Eles acabam, com o tempo, aprendendo mais sobre a doença e acabam reduzindo o número de mortes, enquanto que o número de contaminação continua aumentando, né? De casos confirmados. Bom, até agora a gente só tinha feito a análise sem considerar a questão espacial. Aqui a gente incluiu a questão espacial e aí a estrutura de vizinhança a gente definiu com base num tipo de contiguidade, né? Quer dizer, utilizando a divisão territorial dos estados do Brasil. Aqui eu coloquei as estruturas de priori também. Bom, e aí aqui a gente obteve a tendência, eu trouxe só a tendência aqui por causa que eu acho que é o componente mais importante. Aqui a tendência para o caso do modelo espacial para o Brasil, de novo, a gente conseguiu capturar esse aumento aqui que está sendo visto agora nos dados, mas o que a gente observa é que agora a tendência, o componente espacial, a inclusão do componente espacial consegue tirar bem aquela rugosidade que ainda tinha no caso do modelo univariado, né? Aqui a gente plotou os efeitos espaciais aleatórios para duas datas, né? Para o dia 26 de abril para o dia 14 de agosto. O que a gente pode ver é que no começo tinha uma heterogeneidade maior, agora depois parece que os estados ficam mais homogêneos, né? Indicando também quanto é relevante essa questão da dependência espacial. Bom, aí o que a gente fez? A ideia de considerar que o Brasil todo, a doença tem uma tendência para o país inteiro, sem considerar cada estado, ela é um pouco irrealista, né? Então, o que a gente fez? A gente assumiu que o modelo cada estado, cada região tem a sua tendência de crescimento e a gente conseguiu estimar por região, né? Bom, aqui a gente pode ver o comportamento por região, Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e o Centro-Oeste, né? Dá para ver que o Norte ficou mais tempo, parece, nesse pico, enquanto as regiões Sul, Sudeste tiveram aí uma queda, voltou a crescer.
Bom, e aí, como cada região tem um número de habitantes, a gente decidiu fazer uma normalização para poder comparar as regiões. Então, aqui a gente pode ver, a gente fez uma transformação considerando o número de mortes diárias por 1.000 habitantes, e aqui a gente pode comparar. Esse gráfico aqui não foi atualizado para os dados mais recentes, mas aí a gente pode comparar por região aqui. Dá para ver que a região centro-oeste ela foi a que mais demorou realmente a atingir o pico, mas depois superou os outros estados. Bom, e aqui, considerando o modelo com múltiplas tendências, também a gente plotou os efeitos aleatórios considerando duas datas diferentes, né, 26 de abril e 14 de agosto. E aí o que a gente pode ver é como o modelo conseguiu capturar melhor as características de cada região, né? Então, que está refletindo o número de aceleração dos casos em diferentes regiões, em diferentes datas. Bom, e aqui a gente comparou a gente usou algumas medidas de ajuste para comparar os modelos que a gente avaliou. E aí aqui é importante avaliar que o modelo espaço-temporal ele vai superar o modelo univariado em todas as métricas, né? Ou seja, isso só mostra a importância do efeito espacial nos padrões de transmissão aí do Covid-19. Bom, e aí só para concluir, a gente comentou que o uso dos métodos bayesianos em situações em que a gente tem, não é bem conhecido como é transmitido, ou os fatores de latência, ele tem tem uma vantagem por poder incluir a questão da incerteza. Além disso, essa formulação hierárquica, essa estrutura hierárquica, permite que a gente vá atualizando as informações no tempo, no espaço. Então, é uma forma efetiva de utilizar a informação nova que está sempre chegando, e é bem importante no caso de uma emergência de saúde como essa que a gente está vivendo. Bom, os resultados indicam que o componente de tendência estimado pelos modelos tanto o univariado quanto o espaço-temporário são indicações mais robustas para os padrões de ocorrência das mortes por Covid-19, e superando essas questões, desses problemas dos dados que a gente comentou no caso do Covid-19. Então, ele acaba tendo um desempenho melhor do que os modelos de extração de tendência mais simples, como o caso da média móvel. E os modelos também têm um ajustamento bom, ou seja, deu para ver que o modelo conseguiu capturar bem ali o ajuste dos dados. Bom, a gente acredita que o nosso trabalho ele tem uma ótima contribuição para o estudo dos impactos da Covid-19 e complementa aí a série de trabalhos que têm sido feitos para conseguir esclarecer um pouco sobre a evolução dessa doença. É isso. Acho que eu super passei meu tempo. Bom, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Então é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Algum professor tem mais alguma consideração a fazer? Vou encerrar a sala, então. Obrigada a todos.